Olá, muito boa noite. Começa agora mais um programa Tá na Web. Aqui você fica por dentro do que está sendo falado na internet e de alguns dos temas mais pesquisados no Google. Essa semana, gente, o nome do Monark teve em mais de 2 milhões de acessos aí no Google de pesquisas. Se você não sabe quem ele é e o que aconteceu, eu vou te explicar direitinho agora. O Monark é um youtuber e podcaster de 31 anos que é muito conhecido na internet e foi um dos idealizadores do podcast Flow, extremamente popular aí na web, tem quase 4 milhões de inscritos no canal. E ontem, esse rapaz passou a ser investigado depois de dar declarações de apoio ao nazismo durante um dos programas. No episódio, que é transmitido pela internet, o Monark defendeu a legalização de um partido nazista no Brasil. Também participava da conversa o deputado federal Kim Kataguiri, que comentou que foi um erro a Alemanha ter criminalizado o partido nazista. Diante dos fatos, a Procuradoria-Geral da República determinou a instauração de procedimento para que seja apurada a prática de eventual crime de apologia ao nazismo pelo Monark e pelo parlamentar. No Brasil, gente, divulgar o nazismo pode resultar em cadeia, uma pena de 2 a 5 anos, além de pagamento de multa. A Confederação Israelita do Brasil disse em nota, abre aspas, que condena de forma veemente a defesa da existência de um partido nazista no Brasil e o direito de ser anti-judeu. O nazismo prega a supremacia racial e o extermínio de grupos que considera inferiores sob a liderança de Hitler. O nazismo comandou uma máquina de extermínio no coração da Europa que matou 6 milhões de judeus inocentes e também homossexuais, ciganos e outras minorias. O discurso de ódio e a defesa do discurso de ódio trazem consequências terríveis para a humanidade. E o nazismo é sua maior evidência histórica, fecha aspas. Esse assunto é bem denso, bem polêmico, a gente precisa falar sobre isso. Hoje eu conto, então, com a ajuda de 2 convidados. Vou chamar aqui o secretário-geral da Comissão de Direitos e Prerrogativas da Ordem dos Advogados do Brasil de São Paulo e membro também da comunidade judaica, o Ivan Cid Filler Kalmanovici, e também a diretora do Instituto o nome do Instituto é Diplomacia para a Democracia, a Amanda Harumi. Boa noite, Ivan. Boa noite, Amanda. Me ouvem bem? Ivan, seja bem-vindo. Boa noite, Mariana. Muito obrigado por me receber. Boa noite, Amanda. Boa noite, tudo bem? Mariana. Boa noite, Ivan. Boa noite, Amanda. Tudo bom? Bom, gente, eu quero começar aqui falando um pouquinho sobre a questão, claro, do acesso, né, à informação, mas a internet ela não pode ser vista como um território cheio de impunidade, né? E a gente sabe hoje que a velocidade da fala, né, caiu na internet, a gente sabe que está todo mundo sabendo. Então, Ivan, queria falar um pouquinho sobre essa questão da impunidade online. Você acredita que muita gente pensa ainda que falar algo na internet, se expressar da forma que for, como Monark fez, é algo aceitável, digamos assim? Olha, o que o Monark fez é algo absolutamente inaceitável. Não existe possibilidade de estar discutindo, falando, não foi relativizando o ato dele. O ato foi grave e foi um crime de nazismo que foi cometido. Um crime de racismo foi cometido pelo Monark e o vídeo fala por si só. Foi colocado em contexto e é a prova do crime. Existem 2 julgamentos. O primeiro julgamento que foi o julgamento da internet, que parece que de ontem para hoje a internet já perdeu seguidores, perdeu patrocinadores. Sim. Ele a resposta foi foi imediata, né? Demitido, não vai ser mais sócio. Sim, teve esse julgamento primeiro. E tem o julgamento da Justiça Pública. Ele vai ter a conduta dele investigada, já tem um inquérito da PGR, como foi tratado. Pode surgir outros inquéritos, associações judaicas e outras pessoas que se sentiram vítimas podem pedir instauração de inquérito e vai ter um tempo da justiça pública que não é o mesmo tempo da resposta da internet. Mas é bom frisar que esse tempo de resposta da internet já é uma grande resposta, já é um grande cerceamento, mostrando que a sociedade não aceita mais que se defenda a criação de um partido nazista no Brasil em 2022. É um absurdo. Amanda, me traz um pouquinho sobre essa questão histórica. Vamos contextualizar quem está assistindo a gente, quem apenas leu as manchetes e não sabe do que se trata, né? O que implica, então, uma pessoa dizer que seria uma ideia, né, criar um partido nazista aqui no Brasil? Como é que foram esses tempos, né, da época do nazismo? Contextualiza para a gente um pouquinho.
Bom, Mariana, é muito importante que a gente entenda a necessidade da construção da nossa memória histórica, né, na memória coletiva do que foi a existência de um partido nazista, o Holocausto e a perseguição aos judeus e minoria na Alemanha nazista. Então, é preciso que a nossa sociedade reconte essa história e cuide dessa memória para que isso não venha à tona novamente, ou seja, nós já vivenciamos a existência de um partido nazista que resultou na morte de 6 milhões de judeus em minoria. Então, a nossa sociedade construiu instrumentos para que a gente consiga superar isso. Inclusive, a Carta das Nações Unidas, 1945, tinha como objetivo colocar em conjunto uma decisão da defesa dos direitos humanos. Então, é muito importante que a gente faça esse resgate histórico para que defenda que essas cenas não ocorram mais. Ivan, teve também um outro caso relacionado, que era um outro programa, né, em outra emissora que estava discutindo sobre isso, e aí teve também uma pessoa que estava participando que fez um gesto, né, enfim, que também a pessoa já está sendo julgada nesse tribunal da internet, e eu queria falar com você sobre essa questão. Ele é um ex-BBB, né, que se disse que não fez nenhum gesto, que aquilo ali foi simplesmente um tchau que ele estava dando ao público, mas eu queria saber um pouquinho de você que está acompanhando o caso de perto. Olha, eu soube hoje desse gesto, vi hoje, me passaram, e foi uma coisa bem esquisita, para dizer o mínimo do que aconteceu. É muito raro que uma pessoa que estava discutindo sobre a questão exatamente do caso Monark, falando sobre o nazismo, faça uma saudação nazista e fala que foi um ato sem querer, foi um tchau. É uma coincidência muito difícil de acreditar. Parece que teve sim também um dolo e parece que sim que a defesa dele não foi só no debate teórico de defender ou não o monarca, que era algo que eu respeitaria caso ele fizesse apenas isso, mas parece que teve um envolvimento de querer defender que sim, que é permitido, querer dizer que sim, que a gente pode no Brasil em 2022 ainda discutir a cabimento de um partido nazista, negando nossa Carta Constitucional, negando todos os princípios, negando a ética e negando principalmente a história do mundo. Isso é um outro ato que também deve ser investigado e deve ser apurado para, caso, fazer uma punição nele. Agora vamos só falar um pouquinho sobre diferenciar, Ivan, a liberdade de expressão, né, da apologia, ao crime. Fala um pouquinho para a gente sobre essa questão, porque hoje na internet as pessoas realmente acham que, né, tem direito de falar tudo e não é bem assim, né? Muito obrigado pela pergunta, Mariana. O que eu vou tentar resumir com uma frase é que onde há crime não há liberdade. A liberdade de expressão, como já coloca o artigo 5º da Constituição, ela não é irrestrita. E, de forma simples, para poder explicar, ela termina onde começa a liberdade dos outros. Você não tem a liberdade de ofender, de cair cometendo os crimes. A liberdade de expressão não te permite fazer práticas criminosas à torto e à direito. Isso que tem sido feito de tentar usar a liberdade de expressão, travestir a liberdade de expressão para justificar atos criminosos, é mais uma violação de uma garantia fundamental do homem como sujeito. Não existe possibilidade de pensar que a liberdade de expressão engloba a difusão de ideias preconceituosas, de ideias racistas, de ódio. Espero que eu consegui explicar que a liberdade de expressão não é dar total liberdade para um cidadão de dizer o que ele acha, o que ele pensa, se isso ofende outras pessoas. A liberdade de expressão é uma garantia que permite o cidadão existir de verdade, se manifestar, mas nunca ofender, desrespeitar e muito menos incitar ódio a povos, pessoas, religiões, populações. Isso é inadmissível. Amanda, eu queria ouvir você também sobre isso, sobre esse limite, né, essa linha aí entre a liberdade de expressão e a apologia ao crime. Bom, nesse evento fica claro que o monarca ele importa um conceito de liberdade plena dos Estados Unidos, o que não tem base na nossa sociedade e na nossa Constituição. Para a nossa Constituição, a liberdade individual ela não é absoluta, ela é relativa.
Então, a gente deve entender que o limite da nossa liberdade é a infração dos direitos humanos, uma ação, uma política prejudicial ao nosso bem comum, à nossa sociedade. Então, essa liberdade, ela não é irrestrita. E é muito importante que a gente fale isso de forma pedagógica, né, sobre essas interpretações da nossa realidade, porque nós somos um país que passou por um processo de colonização e temos uma estrutura racista. Então, as nossas entidades têm que ser vigilantes em relação a esse fato. Entendi. Agora, Amanda, a gente falou há pouco aqui sobre a Alemanha, né? É um dos países mais democráticos do mundo e criminaliza até hoje esse discurso nazista, né? Por lá, uma fala como essa não seria aceitável, como também não é aqui, né? Tanto é que a gente já está vendo a resposta do público em relação a isso, né? Mas queria que você trouxesse esse olhar também internacional para a gente entender melhor. Bom, a estrutura democrática da Alemanha, ela criminaliza, de fato, o nazismo e a possibilidade de um partido nazista, porque foi necessário a criação de instrumentos jurídicos, né, para que não voltasse a existir essa disseminação dessa ideologia. Então, o nazismo ele teve marcas profundas na sociedade alemã e em todo o contexto mundial. Então, esses instrumentos eles foram construídos para que essa raiz do nazismo não tenha força, realmente. Assim como eu destaquei aqui o instrumento da memória histórica. Então, existem mecanismos coletivos e sociais que a gente deve criar para que isso não retorne. Perfeito. Ivan, queria falar com você, nos bastidores aqui na nossa apuração, né? A gente chegou a conversar sobre um julgamento histórico que ocorreu aqui no STF sobre uma condenação, né, de uma pessoa que negou a existência do Holocausto. Você pode explicar melhor para a gente como é que esse tema chegou, né, à Justiça e até à Suprema Corte? Posso sim, Mariana. O que você está falando é sobre o HC, habeas corpus 82424, Rio Grande do Sul. Isso. Ele foi julgado em 19/3/2004. Esse é um caso emblemático em que o autor, né, o nome dele, se eu não me engano, era Sigmund Ellwanger, ele começou a fazer uma série de publicações sobre a guerra, sobre o Holocausto, fez viagens, visitou campos de concentração e ele começou a fazer certas publicações que, inclusive, chegavam a negar o Holocausto, pregando conceitos de raça ariana, de nazismo. Isso ele foi condenado, ele foi absolvido em primeira instância, se eu não me engano, foi condenado pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, ele entrou com recurso no STJ, que perdeu, e depois entrou com habeas corpus no Supremo Tribunal Federal, que questionava a condenação dele no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, justamente por esse crime do artigo 20 da Lei de Crimes de Racismo. Nesse caso, o STF, primeiramente, considerou que, apesar dos judeus não serem uma raça, o crime de racismo existe. Porque existe o crime de racismo contra os judeus. Eles não são uma raça, mas o crime de racismo a gente vê, ele acontece. Então, ele existe nesse sentido. E depois disso, eles considerou que a Constituição, a Alemanha, como a Amanda estava falando, ela criminalizou o nazismo em 49. A gente, depois de 30 anos, a Constituição de 88, no artigo 5º da Constituição Federal, colocou que no Brasil a gente não admite crime de nazismo, colocando até como condutas imprescritíveis, para dizer que essa conduta é tão grave que de anos para cá a gente nunca vai esquecer, a gente vai ter que sempre ter a necessidade de punir e cercear. E a Alemanha, que viveu a primeira mão o nazismo, teve que criar uma estrutura jurídica tão importante, tão forte, para isso nunca mais repetir. E aqui a gente copiou esse modelo de pedir isso daqui depois de 30 anos. Uhum. O que eu acho que você quer saber do caso é que o STF decidiu que delitos dessa natureza têm que ser reprimidos e têm que ser cerceados. E manteve a condenação do Ellwanger
por difundir ideias nazistas no livro dele. É importante a gente saber que a Justiça já atuou em casos como esse, né? Agora, Amanda, para a gente fechar aqui a participação, eu queria também tocar em um ponto, né, que foi falado durante esse podcast sobre a relação entre o comunismo e o nazismo, que foi um ponto que você chamou a atenção. Então, eu queria que você explicasse um pouquinho para quem está assistindo o que foi falado e, enfim, fizesse suas considerações. Bom, é errado a gente colocar como equivalente o nazismo e o comunismo. E aí a gente tem dois pontos. Um seria o ponto de vista ideológico, né? O nazismo, ele tem como objetivo a defesa de uma supremacia racial e uma perseguição e um extermínio. O comunismo, na sua definição ideológica, ele busca a desconstrução do capitalismo em uma sociedade mais igualitária. Eles trouxeram um argumento de que o comunismo matou muito, assim como o nazismo. A proposta comunista, ela produziu fracassos como morte, fome, mas ela não está na sua base ideológica, a defesa pela perseguição de uma raça ou de uma população. Então, do ponto de vista ideológico, a gente não consegue dizer que eles são equivalentes. E do ponto de vista histórico, também não. O partido nazista não era socialista, não era comunista, inclusive a derrota do nazismo, ela é fruto de uma aliança dos Estados Unidos com os comunistas, né, contra o nazismo. Então, a gente precisa colocar isso também do ponto de vista teórico, ideológico e histórico. Tá certo. Amanda, muito obrigada pelas suas explicações, viu? Boa noite para você. Ivan, agradeço também sua participação, suas colocações aqui. Todo mundo agora está a par do que aconteceu e aí cada um, né, tira suas próprias conclusões e a gente segue acompanhando o rito processual desse caso. Muito obrigado, boa noite. Obrigada, boa noite. Vamos então voltar para as telas, gente? Vamos saber o que mais tem sido pesquisado nessa semana na internet? Começando então com o calendário PIS, né? A gente começa com o calendário PIS 2022 como um dos temas mais pesquisados. Teve fila na Caixa Econômica para sacar o abono em várias agências, porque o cidadão não conseguiu acessar o benefício pelo site ou pelo aplicativo. O valor pago pode chegar a 1 salário mínimo e os repasses são feitos de acordo com o mês de nascimento, né, do cidadão. Lá no Instagram da TV Justiça, a gente publicou hoje, explicou direitinho quem que tem direito ao benefício. Dá uma olhada, @TV Justiça Oficial, lá no Instagram. Próximo assunto, ainda falando de dinheiro. Lembra que o Banco Central tinha liberado aí uma ferramenta para você consultar se tinha algum valor esquecido em um banco? Pois é, o site saiu do ar, né, no início do mês, aí por conta da procura, muita gente acessando, mas a partir de segunda, agora dia 12, a gente vai poder voltar a fazer essas consultas. Então, ó, anota o site que eu vou falar, tá? valoresareceber.bcb.gov.br. Vou repetir, valoresareceber.bcb.gov.br. Você já pode dar uma olhada nesse site, né? Saber como fazer o cadastro e também reunir aí todos os dados necessários, os documentos. E muito cuidado com outros sites falsos e com as fake news sobre esse assunto. Inclusive, no segundo bloco, a gente já tem uma fake news relacionada a esse tema para te alertar, tá? E para fechar o nosso giro aqui na rede, temos a palavra endemia entre os destaques. Alguns países da Europa anunciaram que vão tratar a Covid-19 como uma endemia. Tá, mas o que muda, né? A Covid, gente, deixa de ser vista como uma emergência de saúde e algumas exigências deixam também de existir. Mas a transmissão do vírus ainda continua. Existem outras doenças, eu vou citar aqui a tuberculose e a AIDS, que são tratadas como endêmicas também. Então, elas não desaparecem, mas existe aí uma quantidade esperada de casos, por exemplo. A gente vai agora, então, para um rápido intervalo. Te espero no próximo bloco para falar de fake news. Não saia daí. Tá na Web está de volta, vamos então para o segundo bloco falando sobre fake news. Vamos começar, gente, mostrando para você aí de casa a fake news que está sendo desmentida no nosso Instagram, o Instagram da TV Justiça.
Lá na editoria semanal, #EraFake, falamos sobre um boato que afirmou que quem não tiver feito a biometria não vai poder votar nas eleições deste ano de 2022. A notícia é falsa, hein? O cadastro biométrico está suspenso em todo o Brasil como uma forma de prevenção ao contágio da Covid-19. Por isso, qualquer um pode votar, mesmo sem ter a biometria. Já na programação aqui da TV Justiça, a gente desmentiu uma notícia sobre o sistema do Banco Central que mostra se você tem algum dinheiro esquecido nos bancos. Vamos dar uma olhadinha? Em relação a mais um golpe que está sendo divulgado irresponsavelmente pela internet. Este boato consiste em mensagens enviadas via WhatsApp informando que o Banco Central está solicitando seus dados para saber se você tem valores devidos. Tempos atrás, o Banco Central disponibilizou um sistema denominado Registrato, com o objetivo de saber se você tem valores devidos junto às instituições financeiras. Em primeiro lugar, quaisquer informações acerca de valores devidos deverão ser informados tão só exclusivamente ou pelos canais oficiais do Banco Central do Brasil ou pelas instituições financeiras. Quaisquer outros canais, que se incluem o WhatsApp ou qualquer meio de comunicação, infelizmente, são tentativas de fraude. Portanto, não forneça seus dados indevidamente em quaisquer outros meios de comunicação. Inclusive, se for feito solicitação por telefone, também, provavelmente, este será tentativa de golpe. Cuidado! Para falar com a gente sobre mais essa tentativa de golpe, eu chamo aqui Fabiano Jantalha, que é professor advogado especializado em Direito Econômico, que já esteve aqui com a gente, né, professor? Algumas semanas a gente falava sobre isso. E olha aí, de novo, porque o pessoal não sossega, já tem fake news sobre isso, mas é bom a gente alertar que o site oficial, então, que foi divulgado há semanas atrás, saiu do ar, né, por causa desse acesso absurdo, a demanda foi muito grande, e vem um novo site oficial aí, não é isso? Exato. Primeiro, boa noite, obrigado mais uma vez pelo convite, é um prazer participar, ainda mais desse programa aqui, que tem uma grande interação com o público, né, virtual, vamos dizer assim. De fato, o sistema, todo mundo fala no registrado, mas o que é mais importante, de fato, é o sistema de valores a receber, que era para ser um módulo dentro do sistema registrado, que, como eu já expliquei aqui, é um sistema maior do Banco Central, que faz com que você consiga acessar suas informações de natureza cadastral, informações de natureza de crédito, ou seja, em que instituições você tem relacionamento, qual o tipo desse relacionamento, quais são os valores, etc. Então, era para ser isso, só que o sistema ficou tão carregado com a quantidade de acesso que o Banco Central tomou uma decisão, na minha visão, muito sábia, de destacar. Então, é como se tivesse virado um sistema à parte. Esse sistema é o que você falou, do sistema de valores a receber. Vamos então só repetir aqui, gente, o site para que você aí de casa, né, não caia no golpe. O site oficial, vou repetir para você, é valoresareceber.bcb.gov.br, valoresareceber.bcb.gov.br. Então, Fabiano, só para a gente recuperar aqui a informação, a pessoa vai entrar, se tiver qualquer valor ali, ela vai fazer o quê? Como é que ela recebe esse dinheiro de volta? Tem que preencher alguns dados, inclusive dados bancários? Como é que a gente pode passar esse passo a passo, essa orientação para o nosso telespectador, para que ele fique longe desses golpes e dessas fake news? Em primeiro lugar, o cuidado do Banco Central com o sistema registrado, ele é tão grande, mas tão grande, que você deve desconfiar de qualquer pedido de informação que venha até você, né? Então, olha, vem uma mensagem ou para o Facebook, ou para o WhatsApp, ou qualquer outro meio, principalmente, por exemplo, SMS, que é uma coisa que o Banco Central nunca usou para comunicação, né, com as pessoas. Então, até porque o Banco Central não se comunica diretamente com as pessoas, se comunica com as instituições financeiras. Então, quando você receber alguma coisa de um banco, olha, eu quero saber se você tem. Se o banco está perguntando se você tem que saber, já não é o banco, porque o banco já sabe que se você tem ou não e já passou essas informações ao Banco Central.
Se o Banco Central, alguém se apresenta a você como Banco Central, também já tem um grande indício de golpe, porque o Banco Central não faz relacionamento direto com o cidadão para esse tipo de coisa. Porque não é lá que o cidadão coloca o seu dinheiro, mas sim no banco, certo? Bom, esclarecido isso, então, voltando à sua pergunta, ao cerne da sua pergunta. O sistema registrado, ele é tão seguro, mas tão seguro, que ele está dentro de um ambiente .gov.br, né? Então, a primeira coisa que você tem que olhar lá se é um endereço .gov. Dá uma checada antes do endereço, em vez de clicar em links fáceis, mas peraí, valores, que às vezes a pessoa pode usar, né, um número diferente, um nome diferente, você pega ou isso, muda uma coloca letra, no né, navegador. para tentar enganar. Exatamente. Então, a primeira coisa, não clica no link pronto, não, porque é muito fácil, desconfie na internet, principalmente quando envolve informação e dinheiro. Então, o que você faz? Esse sistema é tão seguro que você não consegue se cadastrar. Eu quero me cadastrar no registrado. Não é assim que funciona. Você, via seu banco, você informa lá no seu internet banking que quer se cadastrar no registrado, e aí você consegue ter acesso à senha que está ali. Então, é você quem estabelece essa senha lá. Então, não tem esse mecanismo. Você está com dificuldade de acessar o sistema, você vai à sua instituição financeira e busca essa senha. Pois bem, então o que você faz? Tem lá valores a receber.bcb.gov.br. Você entra no site, digita as suas informações. Se você não tem o login do GovBR, que é a plataforma de serviços eletrônicos do governo federal, você se cadastra lá, aí valida essa informação, que é mais um serviço prestado pelo governo federal, e aí você passa a ter acesso ao sistema. É uma coisa muito simples, você não precisa digitar senhas, nem a senha. Nunca digite a senha do seu banco para nada. Quem pedir a senha do seu banco está lhe querendo golpe. É isso aí, tem que ficar atento, né, doutor Fabiano? Bom, dicas preciosas aqui para ninguém cair no golpe, site oficial e, claro, ninguém fica procurando a gente para dar dinheiro. Dinheiro fácil não existe, não. Obrigada, doutor Fabiano. Nada. Boa noite. Bom, gente, vou ficando por aqui, hein? Não deixe de acompanhar nossas redes sociais, Instagram, Twitter e YouTube. Volto na semana que vem, então, com mais assuntos da web para você. Até lá, tchau, tchau.